dia, meu nome é Sônia Rodrigues e hoje nós vamos falar de um conto de Machado de Assis. Esse conto se chama A Segunda Vida. Ele é instigante pela própria temática e ele se trata de um palimpsesto. O que é um palimpsesto? Na Idade Média, chamava-se palimpsesto pergaminhos que haviam sido raspados, pintados e escritos por cima de um texto anterior. Foi nessa forma de palimpsesto que muitos textos antigos dos gregos e dos egípcios chegaram até nós. Os estudiosos percebiam que não era um texto original, raspavam e encontravam o primeiro texto debaixo da tinta. Na literatura, palimpsesto se refere a um texto que remete a um texto anterior. Ora, você vai dizer, estamos no século XXI, tudo que se escreve remete a um texto anterior, mas há uma pequena diferença entre a intertextualidade e o palimpsesto. Intertextualidade é quando você cita literalmente uma palavra que vai te remeter ao texto anterior. Isso é o mais comum. Porém, o palimpsesto é mais sutil. O palimpsesto ele vai levar você a uma ideia. Os contos por trás da estrutura da Segunda Vida são dois: o mito de Er, de Platão, e a Voz do Silêncio, que é um texto tibetano. Para entender o conto, você não precisa conhecer os textos de base, mas se você conhecer os textos de base, o entendimento do conto será mais rico. Por isso eu vou acrescentar aqui na descrição do vídeo um link que vai direcionar para você a um artigo original onde tem um apêndice falando sobre esses dois textos. A Segunda Vida começa pelo meio. Machado de Assis vai dizer o seguinte: Monsenhor Caldas interrompeu a narração do desconhecido. Dá licença, é só um instante. Levantou-se, foi ao interior da casa, chamou o preto velho que o servia e lhe disse em voz baixa: João, vai à estação dos urbanos, fala de minha parte ao comandante e pede-me que venha cá com 1 ou 2 homens para livrar-me de um sujeito doido. Bom, aí o leitor já tem duas informações. A primeira é que o personagem é supostamente doido. A segunda é que o Monsenhor chamou a polícia. E isso surpreende, porque se é um doido, não bastava chamar um médico? E também somos informados logo de início que o clérigo estava assustado. Monsenhor Caldas fez um gesto de assentimento, sem perder de vista a bengala que José Maria conservava atravessada sobre as pernas. O autor então passa a palavra ao personagem louco, enquanto deixa na sombra a história do pároco. Se essa história é secundária ou principal, cabe ao leitor decidir. Vamos ao discurso do doido, aliás, do José Maria. Como eu ia dizendo a vossa reverência, eu morri no dia 20 de março de 1860, às 5h43 da manhã, e tinha então 68 anos de idade. Aí é que o texto nos remete ao mito de Er, pois também a esse personagem foi imposto a volta da morte para a vida. E ele escolheu voltar, ele poderia escolher voltar com uma alma experiente que se lembrasse do ditado: Ah, quem me dera ter aos 20 anos a experiência da velhice. Vai daí ter o personagem uma infância e uma adolescência que eram inspiradas pelo medo de tudo. Machado vai desenvolver aí a teoria de que a inexperiência da juventude dá à vida uma certa graça. E, de certa forma engraçada, o personagem diz que queria recusar o amor porque só traz desgraça. São filhos desejados, ou são filhos desejados que não vieram, ou são frustrações muitas.
necessidades por falta de dinheiro, etc. O fato é que o instinto foi mais forte e ele acabou se casando. E aí vão se seguir várias reflexões e peripécias até que chegamos à parte que vai nos remeter ao segundo texto. Sonhei que o diabo lia-me o evangelho, e chegando ao ponto em que Jesus fala dos lírios do campo, o diabo colheu algum e deu-mos. Fitei-os encantada, eram lindos como nem imagina. No momento em que eu cheguei ao nariz, vi sair de dentro um réptil fedorento e torpe. Dei um grito e arrojei para longe as flores. E ao acordar, refere o moço, viu a mulher dele aflita e desgrenhada, sentada em frente a ele. Os olhos de Clemência eram doces, mas o diabo disse-me que os olhos doces também fazem mal. E aqui chega-se ao clímax e ao final do conto, para surpresa e esclarecimento do leitor. Neste ponto, a fisionomia de José Maria estava tão transtornada que o padre, também de pé, começou a recuar, trêmulo e pálido. Não, miserável, tu não me fugirás, bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os olhos esbugalhados, as têmporas latejantes, e o padre ia recuando, recuando. Pelas escadas acima ouvia-se um rumor de espadas e de pés. Eu recomendo ao leitor este conto porque é muito interessante. Boa noite.